A Caerte e Lide apresentam Cresce SC, o podcast de comunicação para o desenvolvimento de marcas e lideranças. Olá, sejam bem-vindos! Estamos começando mais uma edição do Cresce SC, o nosso podcast de comunicação para o desenvolvimento de marcas e lideranças. Eu sou a jornalista Melina Calduro, coordenadora de conteúdo da Rede de Notícias A Caerte, e hoje eu recebo aqui no estúdio o Edmilson Ortiz. A gente vai conversar um pouquinho sobre o poder da comunicação, a comunicação emocional, entre outros assuntos. O Edmilson é jornalista, empresário, palestrante e também diretor de comunicação e marketing da Enflu e CDL de São José. Ed, bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. Fiquei muito feliz com o convite, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. A Caerte tão perto da minha casa, a sede aqui, e esse estúdio maravilhoso, bom conhecer, bom ver as pessoas aqui, reencontrar os amigos. Bom, eu e o Ed, a gente se conhece da TV, trabalhamos juntos, então eu vou começar já pedindo para te contar um pouquinho da tua trajetória da TV, antes da gente começar a aprofundar o nosso assunto. Bom, eu cheguei aqui em Florianópolis em 98, né? E quando eu cheguei, por incrível que pareça, aos 22 anos, eu já tinha uma certa experiência, pequena ainda, mas já tinha uma experiência em jornalismo. Eu trabalhei em Santa Maria, durante a faculdade, na Federal de Santa Maria, trabalhei em jornal impresso, no jornal A Razão, e depois na RBS TV de lá, por um ano. E de lá veio a transferência para cá em 98. E as pessoas lembram de mim como jornalista esportivo, como repórter esportivo, apresentador de esportes, depois como gestor também na TV. Mas eu cheguei aqui como repórter de geral. Então é uma referência que eu tenho, eu conheci muito, foi bom para conhecer bastante, né, a cidade, o estado, fazendo cobertura geral em 98. Depois, em 99, aí sim que eu fui pro esporte. Ou voltei pro esporte porque em Santa Maria era o que eu fazia também. Mas era uma área que tu queria, era o esporte? Eu sabe que eu nunca pensei nisso, mas eu nunca foi uma escolha assim na faculdade, eu pretendo me tornar um jornalista esportivo. Foi acontecendo ao natural, né? E eu me encontrei. E tem um episódio que foi marcante que me fez ter convicção de que era isso que eu queria. Foi quando eu cobri uma tragédia de acidente doméstico que causou incêndio, crianças morreram. E eu pensei, nossa, esse tipo de assunto que a gente precisa cobrir, eu não sei se eu tenho estômago para isso, é pesado para mim, né? Eu admiro os colegas que cobrem coisas tão sérias como guerras e coisas desse tipo. Eu não conseguia fazer isso com tranquilidade. Então eu pensei, nossa, o meu lugar é o esporte mesmo, porque no esporte uma grande tragédia é um rebaixamento de um time e tá tudo certo. Claro, tirando as exceções, né, como o voo da Chapecoense, que é uma coisa marcante na minha história, inclusive. Mas, via de regra, o esporte é algo mais leve para se trabalhar, mexe com emoção e é minha praia. E o esporte te proporcionou algumas viagens também, né? Tu fez coberturas internacionais e aqui no estado também. Como é que foi esses momentos para ti? Porque é o sonho de qualquer jornalista, né? Ser convocado para cobrir uma Copa, para cobrir... Tu foi na despedida do Guga, então isso. Tem diversos momentos, assim, como é que foi para ti isso tudo? Sabe que para explicar como é para mim lembrar disso, como foi para mim viver isso, eu preciso voltar um pouco no tempo. Eu, quando criança, filho de bancário, pai era bancário do Banco do Brasil, então morei em várias cidades. Morei no Maranhão, na Bahia, em Minas Gerais. Depois voltamos para o Rio Grande do Sul, pequenas cidades. E quando eu vim para Floripa, eu sentia, daqui não saio mais. Eu queria ter raiz. Eu queria que quando eu tivesse filhos, eles pudessem ficar numa cidade só. Por mais que tenha sido rica a minha experiência de morar em vários lugares, eu queria morar num lugar só, queria ter continuidade, amigos que eu pudesse conviver por muito tempo, e não como eu lembrava de infância, adolescência, que tinha que me despedir e saber que talvez nunca mais fosse ver aquelas pessoas, e de fato a maioria nunca mais vi. Então, essa decisão, ela teve um porém, depois de algum tempo de casa, quando a gente começa a se destacar no que faz, é natural que venham convites. E eu comecei a recusar, um atrás do outro, né? Convites de outras emissoras, até que veio o convite da própria Globo, e eu não queria sair daqui, né? Só que aí, o meu conflito interno era, como é que eu vou cobrir uma Copa do Mundo estando em Florianópolis? Que nós, em Santa Catarina, não temos a tradição do futebol que leva jogadores diretamente de um time daqui para uma seleção, por exemplo. Então não é natural, né? O normal é repórter que está no Rio de Janeiro, em São Paulo, Porto Alegre, Minas Gerais, talvez. Esses repórteres aqui são os repórteres que vão para uma Copa do Mundo. E eu fiquei aqui com esse dilema. Porém, né, a gente teve outros benefícios. A gente teve um herói, que é o Guga. Então eu comecei a cobrir eventos internacionais com o Guga.
O primeiro que eu fiz foi algo que marcou a minha vida, foi um mundial de jet ski nas ondas, um esporte pouco divulgado. Eu consegui convencer a TV aqui e a Globo de que valia a pena cobrir. Foi a minha primeira cobertura internacional em 2005. E essas coberturas me credenciaram para a Copa do Mundo de 2010 na África do Sul. E aquilo foi marcante não só pela experiência de cobrir uma Copa do Mundo, que é um sonho para todo jornalista esportivo, mas também porque depois dali eu comecei a traçar um caminho que me trouxe até aqui, de verdade. Para o que eu faço hoje, porque eu pensava, e agora, né? Eu consegui cobrir uma Copa do Mundo. Tá, qual é o próximo passo? Qual é o próximo desafio? Estando em Florianópolis, não querendo sair daqui. E isso começou a ficar difícil, começou a complicar, começou a fazer com que eu repensasse a minha vida, né? A minha vida profissional, mais pra frente a minha vida pessoal também teve muitas mudanças, e aí, nos últimos anos, eu faço o que faço, que a gente daqui a pouco fala sobre isso. Exatamente. E depois disso tudo, do esporte, tu passou por um período de gestão. Como é que foi esse clique de mudar para a gestão de equipes? É uma coisa que tu acabava fazendo já, né, na equipe de esporte, mas o desafio ficou maior. E como é que foi esse clique, inclusive para ti, né, de assim, tá, não sou mais repórter, agora eu tenho que mudar até minha postura, né? Não, mudou bastante coisa. Você lembra disso, né? Claro. Essa foi a época que nós mais trabalhamos juntos. Eu era um bom coordenador para você? Era. Não tenho traumas. Não tem trauma, que bom. Então, aquela época, a redação passava por uma mudança. Era necessário mudar. E eu fui convidado a assumir um desafio de coordenar a redação, coordenação de reportagem e produção. Da noite para o dia eu virei, por exemplo, o chefe do meu chefe, né, que era o Gustavo Schwab, que é um jornalista que hoje está fora do mercado de jornalismo diretamente. E, então muita coisa mudou. Mas eu tinha na cabeça uma convicção, que tem até hoje. Eu continuo sendo um repórter, né? Muda a atividade, mas a minha essência, as minhas habilidades continuam disponíveis para o que eu faço. Então naquela época, eu vi uma vantagem muito grande, que é ter experiência de rua, né? De saber o que o meu colaborador, na época, a minha equipe passava ao produzir uma pauta, porque no esporte a gente produz e faz reportagem. O esporte não tinha uma equipe tão grande de produção, né? O repórter costumava participar de todo o processo. Então essa experiência de produção, de reportagem na rua, era decisiva para executar depois a tarefa de coordenar uma equipe. E o desafio, sim, era entender que às vezes eu tinha que fazer com que a minha equipe fizesse algo que não estava natural para a equipe, porque todo coordenador, todo gestor tem essa questão. Tem informações, tem uma visão mais ampla do todo, de estabelecer prioridades, e às vezes quem está na ponta, louco para fazer uma pauta diferente, não tem o recurso, não tem o tempo, porque a prioridade é outra. Então essa administração, ela era desafiadora, aprendi muito com isso, mas também foi desgastante. E foi aí que eu comecei a repensar a própria carreira, porque eu pensei, não faz sentido essa dedicação toda, porque aqui que eu digo na época de TV, né, qualquer movimento que eu faça é um caminhão para manobrar, e se é para ter uma dedicação desse nível, de tomar decisões e fazer tudo isso, quem sabe não seria melhor fazer isso na minha empresa, no meu negócio. Então naquela época eu comecei a maturar melhor a ideia de viver do empreendedorismo. Eu tinha já meu empreendimento, mas ainda associado à TV, que era a minha empresa que fazia o programa Vício Motor na TV Com, os eventos de carros, que era a minha atividade paralela, mas era CLT no esporte, né? E depois na coordenação da TV também, na coordenação de reportagem. Mas ali começou essa virada de chave. E também começou ali um trabalho que depois eu fui perceber que hoje eu trabalho ainda com isso, que é treinar pessoas. Porque eu via repórteres novos entrando, queria criar condições para que aquele profissional se desenvolvesse da forma mais assertiva e rápida possível, porque a gente precisava dele na rua, pronto. Então a gente foi criando alguns processos, alguns projetos de treinamento aqui, nas praças, né, nas emissoras do interior, acionar colegas experientes em outras áreas, editor de imagem, cinegrafista, montar time, fazer treinamentos. Então essa inclinação de desenvolver pessoas eu já tinha, e com o tempo foi esse o caminho que eu fui traçando, né? E muito legal tu destacar isso, porque assim, a correria do dia a dia, ela não nos permite fazer isso, esses treinamentos. Então, às vezes o repórter chega e já tem que ir pra rua e não tem esse olhar, esse carinho, né? Com o novato que tá chegando também, e até com os mais experientes que precisam, às vezes, de uma atenção, uma correção. E eu lembro da nossa época de trabalho juntos, que a gente conversava muito sobre isso, e uma das
das coisas que tu faz hoje é cuidar com a comunicação não violenta, ter esse cuidado nos treinamentos. Então, realmente, desde lá já mostrava essa mudança no olhar para uma gestão mais humanizada, né? Então, conta um pouquinho pra gente como é que tem sido hoje essa questão dos treinamentos, esse teu trabalho de comunicação não violenta também. Mel, quando eu saí da TV, eu não caí de imediato nesse mundo de treinamentos, desenvolvimento humano. Eu nem queria isso, eu não sabia que queria, pelo menos. Acontece que eu, como homem, eu vivi um período de muitas mudanças na vida. Na vida profissional, então depois de sair do que eu amava fazer por muito tempo, tenho ótimas lembranças da vida como repórter, fui para gestão, gostei, mas foram 2 anos que eu aprendi muito, mas decidi que não queria estar naquela posição ali. Voltei para reportagem ainda mais um período, e foi quando eu saí da TV. Num período que a RBS estava sendo negociada para a INSS, havia corte de custos, e nesse embalo, eu como um repórter que já era mais caro na época, saí. Foi uma oportunidade, porque eu saí com aquela grana de quem passa por uma demissão depois de muito tempo de casa. Eu tive tempo, né, de pensar na vida, do que fazer, mas saber exatamente o que eu queria ainda não. E nessa mesma época, mais ou menos, na minha vida pessoal, eu passava por divórcio, um pai que deixa os filhos pequenos em casa, essa dor da separação né, com os filhos ali especialmente. E aí tudo isso exigiu amadurecimento e exigiu que eu tivesse que revisar as minhas convicções. Então, a convicção que eu tinha na carreira não tinha mais. A convicção que eu tinha numa família que sempre foi estruturada e ainda mais que eram 2 profissionais de TV com muita visibilidade, né? Aquela imagem do casal da TV, isso se desfazendo, é um drama pessoal. E eu precisava me reencontrar. E esse processo, tem uma frase que eu sempre costumo lembrar do Rumi, que diz o seguinte: a ferida é por onde a luz entra em você. E essa frase faz todo sentido, porque esse processo de enfrentar as dores de mudanças desse nível, se resgatar, buscar entender, buscar se entender, o único caminho é estudar você mesmo, né? Então eu passei a fazer isso, com vários tipos de conhecimentos novos, né? Várias abordagens. Estudei psicologia positiva, mindfulness, neurociências, estudo até hoje, né? Fiz pós-graduações nessas áreas, constelações familiares, e comecei a buscar. E a comunicação não violenta também entrou nesse momento. E todos esses conhecimentos eu buscava para mim, na minha cabeça na época era assim, era para mim, eu queria me entender, queria me reencontrar, queria refazer a minha carreira em outro segmento, outro mercado, não tinha convicções sobre isso. E nesse processo começaram a surgir as demandas, né? Admilson, como você tem toda essa história de comunicação e tu tem a formação em comunicação não violenta, tu pode me ajudar com um caso assim? Então eram profissionais, minhas irmãs, que são da área também de desenvolvimento humano, uma empresa que tinha uma dificuldade no grupo de líderes com sócios, para fazer com que eles se entendessem, contribuir para que eles voltassem a ter harmonia. Eu fui sendo acionado aos poucos para isso, casais, né? E isso me encantou sempre, de ver as pessoas conseguindo se expressar, conseguindo olhar para a própria história e fazer aquilo que eu estava recentemente tinha acabado de fazer, né? Então contribuir para isso até hoje é o que me motiva. E hoje eu tenho com muita clareza qual é a missão. Eu vejo pessoas incríveis, com muito a dizer, com uma mensagem positiva, poderosa, que pode ajudar muitas pessoas e que não conseguem levar essa mensagem adiante porque não têm as habilidades de comunicação. Então, potencializar a voz de quem tem o que dizer é o que me faz levantar da cama com brilho no olho todo dia. Os meus projetos que envolvem isso, ouvi um colega dizendo, olha, nossa, eu nunca imaginei que eu fosse gravar um vídeo. E agora a pessoa está lá postando e fazendo vídeo com consistência e ajudando outras pessoas. Então, essa é a missão. É muito legal ouvir falar nisso, porque para quem está nos ouvindo, às vezes passa por esse momento de, tá, e agora, o que eu vou fazer? Ou não estou mais satisfeito com o que eu estou fazendo e preciso tomar uma decisão, porque no teu caso, imagina, era uma carreira de muitos anos de visibilidade. Tu fez uma troca, né? A visibilidade passou para outras áreas, mas não era a mesma coisa do que um repórter que está na TV todos os dias. Então, esses conflitos, enquanto seres humanos, a gente tem. Então, para quem está nos ouvindo, esse é um excelente exemplo, né? De se reinventar. E assim, o que permanece, o que faz a nossa vida ser feliz, ser leve, se não os relacionamentos? Tem até uma pesquisa de Harvard muito famosa, que tem mais de 80 anos, se não me engano, já está com 87 anos e continua.
E mostra que, no fim das contas, a base, a essência da felicidade é a qualidade dos relacionamentos. E aí a questão é, se a base da nossa felicidade é a qualidade dos relacionamentos, como nós fazemos para nutrir bons relacionamentos? E aí vem a importância da comunicação. E essa visão para a comunicação como um todo, como uma ferramenta para exercer a nossa humanidade. Não só a comunicação profissional, não é só sobre oratória, sobre falar em público, sobre a capacidade de fazer bons vídeos, não. Sobretudo é a comunicação humana, um a um. Eu digo que não faz sentido eu ajudar um profissional a se desenvolver, a se tornar um palestrante de impacto, de qualidade, se esse cara não sabe falar com os filhos, com a esposa. Então eu vejo a comunicação hoje nesse sentido. E faço esse trabalho que para mim é mais abrangente e faz mais sentido. Não é sustentável entregar para uma pessoa técnicas de comunicação, de oratória, se essa pessoa não consegue olhar para a própria história, abraçar a própria história, contar recortes da sua história de forma honesta, genuína, mas com estrutura, para que entregue com emoção, que as pessoas compreendam. E esse recorte da história eleva a visão que as pessoas têm dessa pessoa, a credibilidade, faz com que ela consiga resgatar a própria confiança, porque na própria história a gente encontra as nossas curas. Então, quando a gente aprende a olhar para a nossa história de um jeito generoso, né, com compaixão, com amor, e aí sim, buscar recurso para contribuir com outras pessoas, isso é muito poderoso. E não existe como melhorar a comunicação de alguém, a capacidade de expressão de alguém, se não passar pela comunicação interna. Então, olhar para a comunicação é se dispor a autoconhecimento. E às vezes é dolorido. Eu tenho muitos alunos, hoje cada vez mais alunos, né? E eles costumam dizer o seguinte: nossa, eu vim aqui pensando em falar melhor em público, ou pensando em gravar vídeo, mas está tendo impacto em várias outras áreas da minha vida. Melhorou a relação com filhos, melhorou a relação com a esposa, melhorou a qualidade das amizades. Esse é o trabalho. Essa é a grande magia de uma comunicação de qualidade. E a pessoa tem que estar aberta, porque às vezes dói mesmo, né? E tem que encarar isso, porque nem sempre é um processo curto também, né? Não. Quando é um processo curto demais, para mim fica sob suspeita. Né? Claro que às vezes a gente tem, num grupo de alunos, pessoas que já estão se trabalhando há mais tempo. Então tem um atalho ali, porque o processo já vem de longa data. Quando chega até mim, já está no meio de uma jornada. Né? E aí, mais uma vez, volta aquele ponto de que, nossa, são pessoas que já têm uma percepção maior sobre si mesmas, sobre algumas abordagens que podem contribuir para outras pessoas. Eu estou falando isso pensando exatamente numa pessoa, né, que essa semana, na Confraria da Comunicação, a Confraria da Comunicação é um projeto que eu tenho, que são encontros semanais, são 2 meses, e ali a gente passa por todas as esferas da comunicação interna, a comunicação do palco, né, a comunicação do essencial ao digital. E aí a gente tem rodadas de palestras. Depois de 3, 4 encontros, eu começo a fazer um rodízio de palestrantes, que são os alunos. Na última agora, eu aprendi muito, essa é outra vantagem de ter alunos que são de um alto nível ali. Aprendi muito com um rapaz chamado Rafael Borim, especialista em neurobiologia da meditação, autorregulação do estresse, coisas que todo mundo precisa, todo mundo se estressa. E aí ver um cara desse nível, com tudo que ele conhece, o domínio que ele tem do assunto, ele também é instrutor de yoga e tal, e ele não tinha a capacidade de levar todo aquele conhecimento adiante, ou não tinha o suficiente, quer desenvolver, quer aprimorar. E agora eu vejo, nossa, que privilégio meu poder contribuir com uma pessoa como essa, desse nível, com tudo isso que tem para entregar, se sinta agora encorajado, confiante e preparado para levar aquilo. E aí já começou a elaborar projetos, e tem agora a NR1, que as empresas estão de olho, ele sabe que pode contribuir, então aquilo vai reverberando. Cada pessoa que passa por um trabalho assim é como jogar uma pedrinha no lago, e aquilo vai, né, alcançando mais e mais pessoas. Além dos treinamentos, das consultorias, tu estás bem ligado com o associativismo, né? Muito. Como é que foi essa tua caminhada para chegar ao associativismo e os projetos que tens feito agora? Bem simples, Mel. Pensa o seguinte, você lembra como era o nosso ambiente de TV, né? Uhum. Muita gente numa redação, barulho e tal. Lá mesmo, o desafio era silenciar, né? Porque quem está num processo criativo, de fazer um texto, às vezes precisa só do silêncio, né? Eu costumo dizer que no silêncio habitam as melhores respostas. Só que a gente se acostuma com o ambiente barulhento, com trocas, né? Ah, travei num texto aqui, tô sem caminho, vou lá conversar com a Mel. Mel, o que tu acha disso aqui? Me ajuda, tal. Alguém que tem uma visão de fora, às vezes resolve. Então sempre teve muita troca. Um ambiente muito rico para isso. Aí eu saio de lá, eu assumo uma empresa da família, e eu e uma colaboradora.
que hoje tem uma menina incrível lá, mas eu passei por algumas trocas até achar a pessoa certa. Então eu senti muita falta de ter com quem trocar, com quem falar sobre assuntos que eu não dominava, porque eu vinha de um mercado. E agora? Contratação de pessoas, a tributação, contabilidade, fornecedores, processos de venda, enfim, muita coisa que eu não dominava. E a gente, quando está numa empresa pequena, às vezes é o eu presa, muita gente está nessa, ou um funcionário, ou 2, ou 3. É mais complicado ainda porque não consegue delegar tanto. Então o empreendedor ele tem que dar conta de muita coisa e a maioria não é gostosinho de fazer. Vou para algum lugar onde as pessoas passam pelo que eu passo, que tem com quem trocar, tem com quem aprender. Para minha sorte, eu fui convidado na época a conhecer o núcleo jovem da Influ. Fui para lá, achei incrível, pessoas de vários mercados, que é um núcleo multissetorial, e ali começou a minha história no associativismo. Anos depois, eu estou lá ainda no núcleo, não me expulsaram, é o núcleo jovem, mas eu permaneço lá, e a faixa etária é de 30 anos, né? O nosso núcleo jovem é o menos jovem do estado, mas nele eu sou um dos mais velhos ainda. E pela convivência ali, a nossa facilidade como jornalista de levar grandes nomes para dar palestra, para fazer workshop, então o meu acesso às pessoas sempre contribuiu para o núcleo, né? Esse ano passado agora eu levei Rafael Kirten, irmão do Guga, o Leandro da Cotton Baby, que é um super empresário, mas para mim era uma relação de esporte, porque ele fazia competição de moto, então a minha relação era outra, eu sempre tive muito acesso a essas pessoas e sempre levei esses nomes para contribuir com o nosso espaço no associativismo. E aí, aos poucos, naturalmente, surgiu o convite para assumir a pasta de comunicação e marketing. E pouca gente não, mas muita gente não sabe que o associativismo é uma atividade voluntária. Às vezes eu tenho que responder isso. Ah, tu tá lá, né? Como se fosse a minha vida profissional ser o diretor de comunicação e marketing de uma associação. Não, isso é um trabalho voluntário, né? Tem gente que pergunta quanto é que a gente ganha. A gente ganha muitos amigos, muita experiência, né? Networking demais. Isso é o que a gente ganha, demais mesmo. E hoje como que funciona? Eu vejo que constantemente tens trazido para os núcleos e para a própria Influ esses eventos, né? Eu participei de um contigo, num espaço totalmente novo, mas eu te vejo falando muito sobre comunicação para os empresários. Ainda é uma grande dor dos empresários? O que tu tem sentido nesses insights quando tu conversa com eles? É a grande dor, para mim sempre foi e sempre será, né? Porque a comunicação estabelece o nosso limite na nossa atividade. O seu limite é a sua comunicação, você é do tamanho da sua comunicação. Eu sempre digo isso em palestras, workshops, na área da sua vida que você está bem, a sua comunicação está muito boa. Na área da sua vida que não está avançando, está estagnada, olha para a comunicação. Sempre é isso. E no caso dos empresários, quando buscam estar num ambiente de associativismo, são pessoas que já estão naturalmente mais abertas à troca, né? A entregar, a receber. E aí é muito fácil perceber o quanto eles têm a ganhar melhorando a comunicação, tanto para as equipes internas, para que tenha engajamento, para que tenha processos mais assertivos, para reduzir a saída de funcionários e manter as pessoas por mais tempo ali numa empresa, mais motivadas, porque é um engano pensar que só salário, só benefício sustenta um funcionário numa equipe. Tem uma pesquisa mundial que mostra que não, que o maior motivo de saída de uma empresa é desgaste de relacionamento, especialmente com o gestor direto. Então, investir em comunicação é economizar, é aprimorar processos, é aumentar a produtividade, é tornar o ambiente mais leve. E é fundamental que as pessoas percebam que as gerações vão mudando e tem outras demandas. Não dá mais para lidar com o jovem de hoje como o jovem que eu fui com 20 anos. São diferentes. Tem gente que fala, não, mas agora não são tão responsáveis, não querem mais ficar numa empresa por muitos anos. Muda a visão, óbvio, muda a mentalidade. Não dá para lutar contra isso. Nós precisamos adaptar as nossas lideranças para essas novas gerações e colher a riqueza de ter numa equipe pessoas de diferentes gerações, cada um com suas habilidades, cada um com seus problemas, suas deficiências, mas essa é a riqueza da complementaridade, né? Eu aprendo com os meus filhos, eu tenho um de 21, outro de 16, às vezes eles trazem visões que eu não tinha percebido, né, de vida. E esse mundo muito ágil exige mais e mais cuidado com as pessoas, porque via de regra, 10 pessoas pesquisadas, 9 têm algum problema de saúde mental.
né? Saúde emocional. O estresse, burnout, depressão, ansiedade, de 10, 9. Tem uma pesquisa que mostrou isso, né? E aí até a gente brinca assim, então, de 10, 9, acho que um não entendeu a pergunta. Porque é o grande problema da humanidade hoje. E a comunicação pode amenizar isso. Nossa, esse dado eu fiquei bem chocada. Eu sabia que era um número alto, né, da questão da saúde mental. Mas a gente tem visto cada vez mais isso mesmo, as pessoas precisando dos seus momentos de qualidade de vida. E a gente passa muitas horas trabalhando. Não tem como desligar uma coisa da outra, né? Nós somos de uma época que era lindo ficar até madrugada trabalhando. Era ótimo. A gente glamourizava isso. Nossa, hoje eu trabalhei 12 horas, como se aquilo fosse o nosso sucesso profissional. E às vezes não era tudo isso mesmo, né? Então, e é muito legal a gente conversar sobre isso, porque a gente está falando que além da comunicação, que as pessoas têm a relação de comunicação é assessoria de imprensa, comunicação é post em rede social. E comunicação é tudo dentro da empresa, né? Então eu vejo muitas pessoas falando, a nossa empresa tem problema de comunicação. Mas na verdade tem mesmo, né? A maioria tem. Empresário hoje que não olha para a comunicação em cada esfera da sua empresa, tá deixando dinheiro na mesa. E mesmo que não seja tudo sobre dinheiro, porque não é, né? A gente hoje vive num mundo muito acelerado. E se a gente não tem capacidade, especialmente de uma comunicação interna, sabe qual é o ponto? Eu vou devagar um pouco, mas vai fazer sentido. Quando você se desperta para si mesmo, passa a se olhar, a se cuidar, você tem aí a capacidade de entrar em contato com o que há de melhor em você. Você vai ver suas sombras, mas vai entrar também em contato com o que há de melhor. E é isso que credencia você a entrar em contato com o que há de melhor no outro. Quando você está em contato com o que há de melhor em você, você se credencia a entrar em contato com o que há de melhor no outro. E como isso se reflete numa empresa? Eu, como líder, quanto mais eu me conheço, quanto mais eu sei o que é passar por uma ansiedade, por uma semana acelerada demais e saber o que fazer para compensar depois, para regular o estresse. Quando eu me conheço e sei que se eu parar e respirar um pouco, tudo muda. Quanto mais eu me conheço, mais eu tenho recursos para oferecer para a minha equipe e mais eu tenho a capacidade de perceber a minha equipe. De perceber que uma pessoa mais jovem está lá estressada e não sabe manifestar isso. As pessoas não sabem sequer dar nome para o que estão sentindo. A verdade é que nós temos um vocabulário pobre para falar de sentimentos. A gente não sabe. A gente faz exercícios de comunicação não violenta com alguns mecanismos, cartas e tal. As pessoas não sabem dar nome para o que sentem. Às vezes a gente escuta até, eu tô me sentindo meio assim. Meio exato. Assim o quê, né? E a gente não sabe mesmo. E o detalhe é o seguinte, quando eu começo a saber o que eu estou sentindo, dar nome, perceber no corpo, eu tenho a capacidade de trazer para a consciência e aí sim eu posso fazer algo a respeito. Não consigo fazer nada com que eu não tomei consciência. E quanto mais eu faço isso comigo, nossa, eu tenho um olhar mais assertivo para minha equipe. Eu evito problemas, eu me antecipo, eu percebo coisas às vezes numa equipe jovem que o próprio colaborador não está vendo. Então a gente tem muito a ganhar. Então, de novo, é o autoconhecimento que se expressa na comunicação. A comunicação precisa desse alicerce, da autopercepção, da autoconexão. A verdade é que as pessoas hoje estão em busca de um resultado, em busca de parecer algo por conta de redes sociais, estão sempre em busca de algo e vão se afastando de si mesmas para se aproximar de alguma coisa que às vezes é inalcançável. Então, esse olhar mais generoso, mais compassivo para si, muda tudo. Inclusive, tem pesquisas que mostram hoje que a compaixão direcionada para você, a autocompaixão, ela tem inclusive o poder de aumentar a imunidade, melhorar sua criatividade, te dar mais recursos cognitivos, mais flexibilidade cognitiva, capacidade intelectual. Enquanto que na nossa geração, na minha, eu sou mais velho do que você, o que a gente aprendia? Se eu quero ter um bom desempenho, eu tenho que pegar pesado comigo, eu tenho que me cobrar muito. Só que acontece que isso geralmente nos coloca num movimento de bloqueio, porque eu travo, porque eu me exijo demais, e aí a sensação que é, eu sou merda mesmo, né? A gente acaba se culpando, e isso faz com que a gente desista, porque não é pra mim. Muitas vezes é isso, o diálogo interior acaba sendo esse. Já quando eu consigo ter a capacidade de oferecer compaixão, como eu faria para um amigo, como eu faria para uma amiga, fazer isso para mim, eu tenho capacidade de me acolher, isso vai me entregar mais recursos intelectuais, ou seja, é inteligente se preservar, é inteligente ter autocompaixão, é inteligente saber quando descansar, é inteligente demais saber dizer não dou conta agora, deixar para depois.
E tudo isso que parece que é um déficit, uma perda de desempenho, de performance ou de oportunidade, na verdade nos preserva para que a gente possa fazer o que realmente precisa ser feito. Exatamente, a gente tem muito foco na performance, só que se a gente não estiver bem, não chega, né? Não vai chegar. O mental tem que acompanhar tudo isso e é muito legal ver também como a comunicação tem mudado, porque hoje em dia a gente consegue falar tudo o que a gente quiser, mas depende da forma, né? Claro, também tem um lado meio chato, né? Tem coisas que hoje em dia, nossa, as pessoas estão muito no mimimi, né? Deixaram de olhar para as intenções. Ao mesmo tempo, a gente precisa, sim, fazer várias correções históricas. Então é um mundo desafiador para quem quer se comunicar, para quem quer se expressar, para quem tem algo bom a dizer. É um mundo com muitos desafios, mas vale a pena. Edi, a gente está chegando no final do nosso podcast e eu sempre peço para o nosso entrevistado para ele deixar uma dica, uma frase, algo que possa colaborar com quem está nos ouvindo. Vamos lá, deixa eu pensar aqui. Bom, o meu convite é que você que está acompanhando o podcast entenda que a comunicação começa em você. A minha expressão, meu mantra é: toda comunicação começa em mim. E quando isso está melhor resolvido, a gente começa a se credenciar de verdade, a expressar para o mundo a nossa melhor versão, a nossa melhor mensagem. E para quem tem o desafio isso é muito importante, para quem tem o desafio eu quero colocar minha voz no mundo, mas eu tenho medo de que as pessoas me julguem, o que vão pensar, ou que não seja aprovado, e tem muita explicação sobre por que isso acontece, mas a grande verdade é que se o que você tem a dizer é muito bom, se você tem algo que as pessoas precisam ouvir e merecem, o seu silêncio é uma negligência. Para quem tem o que dizer, o silêncio é uma negligência. Então, encontra os recursos, busca alguém que pode te ajudar, como eu, e vai para frente. Deixa que a sua mensagem se torne maior do que você. A sua mensagem tem que ser maior do que o seu ego, porque a raiz do medo, de julgamento, tal, está no ego. Então, parece humildade, mas também há um quê de arrogância que a gente não percebe, né? Não estou dizendo que a pessoa que é tímida é arrogante, mas é o ego que está fazendo esse efeito. E a gente precisa de mais pessoas que se levantem e contribuam para a gente equilibrar esse mundo que está muito acelerado. Hoje a gente não sabe nem respirar direito. Exatamente, Edi, muito obrigada por ter vindo até aqui e aceitado o nosso convite. E eu quero agradecer também a você que está nos acompanhando na sua rádio preferida e no YouTube da Acaerte. Na semana que vem eu volto com mais histórias aqui no Cresce. Este foi o Cresce SC, uma parceria entre a Acaerte e o LIDE.